Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje tem início na página 85, certo? A Constituição e as leis. A Constituição, também conhecida como Carta Magna, é a lei suprema e fundamental do Brasil. Para que se cumpra o que determina a Constituição, são criadas leis que regulam aspectos específicos da vida em sociedade. Nenhuma lei pode contrariar o que está determinado na Constituição. As crianças e adolescentes do Brasil são protegidos por uma série de regras e leis, sendo que a mais importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei nº 8.069, em vigor desde 1990. Até então, existiu o Código de Menores, uma lei que foi muito criticada pelos movimentos sociais porque permitia tratamento diferente entre crianças pobres e crianças que nasciam em famílias com recursos. As leis apresentam-se sempre por escrito e devem ser redigidas observando-se o padrão culto da língua, com muita clareza e objetividade, para que não deem margem a mais de uma interpretação. 1. Examine a parte inicial do Estatuto da Criança e Adolescente. Observe como as informações são divididas. Talvez você não entenda algumas palavras que, de fato, há termos que não usamos no dia a dia, pois fazem parte da linguagem jurídica. Para interpretá-los com precisão, é necessário consultar um dicionário de termos jurídicos ou pedir explicações a um advogado. Então, pessoal, vocês farão a leitura da página 85, mais um pedacinho aqui da 86 para poder entender o que se pede, certo? Nós temos aqui a letra A. De acordo com o estatuto, quem é considerado criança e quem é considerado adolescente? De acordo com essa lei, você é considerado criança ou adolescente, certo? Então, no texto diz o quê? Lá tem essa informação. B. Além do desenvolvimento físico, que outros tipos de desenvolvimento devem ser facilitados para a criança e o adolescente? C. Além do direito à vida, que outros direitos devem ser assegurados à criança e ao adolescente? D. De quem é o dever de assegurar esses direitos à criança e ao adolescente? 1.2. Agora examine a estrutura do texto. Você já deve ter notado que, além do conteúdo, também há forma diferente de outros textos, como a crônica, a notícia ou o poema. Que diferenças você observa na organização das frases entre este texto do estatuto e o de uma crônica? Aqui temos a informação que a RT é a abreviatura de artigo. Então, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte: um texto sobre leis, como é que ele se organiza? Ele se organiza em pequenos blocos ou pequenos itens, ele tem numeração, ele recebe o nome de artigo, ou é parecido com a poesia, que ele tem estrofes e tem versos. Qual que é a diferença, certo? É mais fácil e rápido buscar uma informação, por exemplo, definição de criança e adolescente em um texto organizado em itens numerados ou em um texto organizado em parágrafos, como em crônica ou notícia, certo? Então, a questão é essa, vocês têm que verificar qual que é mais fácil, de qual maneira a organização dessas informações vai facilitar a vida de vocês. Será que por assunto é mais fácil? Será que não? C. Você já leu ou pelo menos folheou algum contrato de aluguel ou imóvel, apólice de seguro de automóvel ou outro bem, convenção com normas a serem respeitadas por moradores de condomínio, certificado de garantia de algum bem, celular, televisão? Em caso afirmativo, que semelhança você identifica entre esses documentos e o texto de lei? Novamente, verifiquem lá, será que o texto ele é organizado de qual maneira? Um contrato, ele é organizado de qual maneira? Será que ele consta nele lá as cláusulas de um aluguel, de um seguro, condomínio? Será que consta nele as normas? Um produto que você comprou, consta lá a garantia? Como que é feita essa organização desse material, certo? Depois nós temos aqui algumas informações agrupadas em itens. Vocês têm um exemplo aí. Tem a questão 1.3. Temos depois aqui, pessoal,
sobre a mesóclise. Então, nós temos a mesóclise, ênclise e próclise. Hoje nós vamos analisar a mesóclise, certo? Denomina-se mesóclise a colocação do pronome oblíquo átono no meio do verbo no futuro do presente. Levarei, levarás, etc. E futuro do pretérito. Levaria, levarias, etc. do modo indicativo. É provável que você tenha lido poucos textos que apresentassem essa construção com o pronome no meio do verbo. Talvez nunca escutado alguém dizendo algo como telefonar-lhe ia amanhã, ou visitá-lo ia se tivesse tempo. Essas construções estranhas ao português falado no Brasil, por isso são pouco usadas atualmente, mesmo na escrita. Uma lei é um texto muito formal, que quem o redige segue as normas gramaticais mais tradicionais. Por isso, aparece esse tipo de construção. Em outros tipos de texto, como notícias, crônicas, contos, diários e memórias, recomenda-se substituir essas formas por outras, mas de acordo com o português corrente no Brasil, sem deixar de obedecer à norma culta. Por exemplo, em vez de levar-se-ão em conta os fins sociais, é preferível que serão levados em conta os fins sociais. Visitá-lo-ia se tivesse tempo. Eu o visitaria se tivesse tempo ou iria visitá-lo se tivesse tempo. Telefonar-lhe ia amanhã. Em vez disso, nós podemos escrever o quê? Eu lhe telefonarei amanhã, irei lhe telefonar amanhã, irei telefonar-lhe amanhã, que é o mais formal, certo? O pronome depois do verbo. Como o Estatuto fixa seus direitos, é importante conhecê-lo bem para que você possa avaliar se os governos e a sociedade estão tratando as crianças e os adolescentes conforme manda a lei. Caso contrário, você pode organizar um grupo com outras crianças e adolescentes para reivindicar seus direitos. Saiba que, de acordo com o Estatuto, as crianças e os adolescentes têm o direito de organizar movimentos e de expressar sua opinião. Agora, você irá ler um texto mais acessível do que o da lei, que apresenta a interpretação de aspectos importantes do Estatuto. Pessoal, então, esse texto aqui da página 88, 89 e 90, ele é um texto que fala também como é o texto que fala lá sobre as leis, só que de uma maneira diferente, certo? Então, a compreensão desse material, ela é mais fácil, certo? Depois de feita a leitura dessa atividade, certo? Vocês terão que fazer aqui a atividade da página 90 e 91. Eu não tirei a foto aqui, mas é a página 90 e a página 91, certo? Eu vou passar a lição de casa para vocês depois.